Jin era um caçador habilidoso, conhecido em toda a região por sua destreza e inteligência. Ele vivia sozinho na floresta, caçando para sobreviver e conhecendo cada detalhe daquele território perigoso. Um dia, enquanto voltava de uma caçada, encontrou um jovem encostado em uma árvore, pálido e sem forças. O garoto parecia estar perdido há dias. Jin se aproximou, jogou um pedaço de carne seca para ele e disse: "Coma isso." Jungkook pegou a carne sem hesitar e devorou tudo em segundos. Ele olhou para Jin com um misto de desconfiança e alívio. Jin observou o garoto que parecia fraco e sem rumo e falou: "Você não vai sobreviver aqui desse jeito. Venha comigo, vou te ensinar a viver nessa floresta." Jungkook hesitou por um momento. Não conhecia aquele homem, mas sabia que se ficasse ali sozinho, não teria chances. Com um aceno de cabeça, aceitou a oferta e seguiu Jin para dentro da mata. Nos dias seguintes, Jin mostrou a Jungkook como identificar trilhas de animais, evitar armadilhas e caçar de forma eficiente. No começo, Jungkook cometia erros bobos. Ele fazia barulho ao andar, espantava as presas e se distraía facilmente. Jin o corrigia sem paciência, mas o garoto insistia em aprender. Certo dia, enquanto atravessavam um rio raso, Jin percebeu que Jungkook estava exausto. Ele parou, pegou um cantil e jogou para o garoto, dizendo: "Beba isso. Você precisa de mais energia se quiser sobreviver aqui." Jungkook pegou o cantil e bebeu tudo rapidamente. Ele olhou para Jin e perguntou: "Quanto tempo levou para você aprender tudo isso?" Jin olhou para o horizonte por um instante antes de responder: "Tempo o suficiente para entender que a floresta não perdoa os fracos." Jungkook absorveu aquelas palavras em silêncio. Com o tempo, Jungkook começou a se tornar mais ágil. Ele aprendeu a se mover silenciosamente, a entender os rastros deixados pelos animais e até conseguiu capturar algumas presas menores. Jin notou que o garoto tinha talento e começou a confiar nele para tarefas mais difíceis. Certo dia, Jin o levou até um penhasco onde podiam observar toda a floresta. Ele apontou para diferentes direções e disse: "Ali é onde os cervos costumam beber água. Aquela trilha ali é usada por lobos, e aquela parte mais escura, você nunca deve ir para lá." Jungkook franziu a testa e perguntou: "Por quê?" Jin cruzou os braços e disse: "É onde as piores armadilhas estão. Caçadores antigos as deixaram para capturar feras, mas elas não perdoam nem mesmo um homem." Jungkook apenas assentiu. Com os dias passando, o jovem se tornou ainda mais habilidoso. Ele começou a caçar sozinho e voltava ao acampamento com presas maiores. No entanto, algo mudou. Jungkook já não parecia mais o garoto perdido e fraco que Jin encontrou na floresta. Ele estava mais confiante. Talvez confiante demais. Uma noite, Jin voltou ao acampamento após uma caçada fracassada. Ele viu Jungkook assando um grande pedaço de carne sobre a fogueira. O cheiro era irresistível. Jin se aproximou, sentou-se ao lado dele e disse: "Jungkook, poderia compartilhar um pouco do que você caçou? Hoje não tive sorte." Jungkook continuou virando a carne sem olhar para Jin e respondeu friamente: "Eu agora sei caçar sozinho. Não preciso mais de você. Por que não procura sua própria comida?" Jin ficou em silêncio. Olhou para Jungkook por alguns instantes, depois simplesmente se levantou e desapareceu na floresta. Jungkook não se importou. Agora, ele se sentia independente, forte o bastante para enfrentar qualquer desafio. Nos dias seguintes, Jungkook decidiu explorar áreas mais distantes da floresta. Ele queria provar a si mesmo que podia caçar em qualquer lugar. Lembrou-se do que Jin havia dito sobre a área perigosa, mas ignorando o aviso, resolveu investigar. Ao atravessar uma parte densa da mata, viu pegadas frescas de um grande cervo. Animado, seguiu as marcas sem perceber que estava entrando cada vez mais fundo no território proibido. Então, em um piscar de olhos, sentiu algo prender seu pé. Antes que pudesse reagir, uma armadilha de corda se ativou e ele foi puxado para cima, ficando pendurado de cabeça para baixo. Sua faca caiu longe. Ele tentou puxar as cordas, mas elas eram resistentes. O tempo passou e a angústia cresceu. O sol estava se pondo e ele sabia que à noite a floresta se tornava ainda mais perigosa. Ouviu barulhos entre as árvores. Algo se aproximava. Seu coração acelerou. Foi então que, no meio da penumbra, ele viu alguém caminhando.
Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Jin. Era sua única chance. Jungkook, com a voz trêmula, gritou desesperado. Jin, por favor, me ajude! Jin parou e observou a cena por alguns segundos. Depois, suspirou e disse: Quando precisei de você, você me virou as costas. Sem dizer mais nada, Jin virou-se e continuou seu caminho. Jungkook ficou ali, pendurado, sentindo o peso de suas escolhas. Ele tentou se soltar de todas as formas, mas a corda estava firme. Horas se passaram e o frio da noite começou a dominar seu corpo. Os ruídos da floresta ficaram mais intensos. Algo se aproximava. Ele podia ouvir o som de passos rastejantes e respiração pesada. Seus músculos ficaram tensos. Ele sabia que não poderia se defender. Foi quando, inesperadamente, ouviu passos firmes vindo de outra direção. Uma lâmina brilhou na escuridão, cortando as cordas de sua armadilha. Jungkook caiu no chão, ofegante, e olhou para cima. Jin estava parado ao seu lado, com a faca em mãos. Jungkook se levantou devagar e olhou para ele, confuso. Jin guardou a lâmina e disse: Você não merece minha ajuda, mas a floresta não perdoa os tolos. Sem dizer mais nada, Jin se virou e começou a caminhar. Jungkook, sem hesitar, correu atrás dele. Desta vez ele sabia que nunca teria sobrevivido sem Jin. A floresta era traiçoeira, mas a maior armadilha que Jungkook caiu foi sua própria arrogância.